Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você entender melhor, no caso, a trigonometria, para você então não entrar numa fria, ok? Vamos falar então sobre as funções trigonométricas, mais precisamente sobre o gráfico da função tangente, ok, gente amiga? Bom, primeira coisa é que o gráfico da função tangente não vai ser uma reta, vai ser uma curva. Mas por que uma curva? Porque no caso, né, as grandezas, o ângulo x e respectivamente a sua tangente, né, que é esse segmentozinho, né, que fica aqui do lado de fora do círculo, tá certo? Eles, no caso aí, não são diretamente proporcionais. Como assim, prof? Por exemplo, se você faz a tangente de 30 graus, tangente de 30, você já sabe, já decorou a musiquinha? Raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45, 1, e a tangente de 60, raiz de 3. Muito bem, então o que aconteceu aqui, né? O ângulo x, no caso aqui, né, 30, quando vai para 60, ele dobra o valor, correto? Então, sem deixar para depois, 30 para 60 multiplicou por 2. E aí, no caso, né, o que acontece com relação à tangente? Dobra também? Não, gente amiga. Raiz de 3 sobre 3, né, não dobrou, no caso aí, né? Foi para a raiz de 3, triplicou. Ou seja, que nesse caso, então, o ângulo e a tangente não são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que, então, o gráfico ele não é uma reta, é uma curva, ok? Então, hashtag fica a dica. Toda vez que você tem grandezas que não são diretamente proporcionais, você tem, então, uma curva. Porque se elas forem diretamente proporcionais, você, no caso, tem uma reta. Deu para entender? Já valeu a dica, né? Então, coloca aí nos comentários se você já sabia disso. Não? Anota aí, então, né? No caso, então, o que acontece? Como não é diretamente proporcional, por isso, então, você vai ter aí, né, essa curva crescente, né, à medida que eu vou aumentando aqui o meu ângulozinho, né, 30, 45, 60, né, vai aumentando, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, perceba que a raiz de 3 já é maior do que 1, então, ao contrário do seno e cosseno que estão aqui dentro do círculo unitário, a tangente, então, ela vai ter valores maiores que 1 e menores que menos 1, tá certo? E aí, então, nesse caso, né, como ela fica aqui do lado de fora do nosso círculo trigonométrico, ela pode ser zero? Pode. Tangente de zero é zero. Ela pode ter valor qualquer positivo? Também pode. No caso, então, qualquer valor negativo? Também. Por isso, por ela ter quaisquer valores positivos, negativos e poder ser zero, qualquer real sem nenhuma restrição, por isso a gente vai dizer que a imagem, o conjunto de valores de y, né? Aqui no caso, né, imagem é y. A nossa imagem, então, ela vai ser todo o conjunto dos reais, tá certo? O y pode ter valores aqui negativos, zero e positivos, o meu gráfico de função tangente. Deu para entender? Espero que sim. No caso, então, uma outra coisa também que a gente tem que reparar é o seguinte. Quando vai chegando cada vez mais próximo do ângulo de 90, o que acontece? Esse valor aqui, essa tangente, ela aumenta, né? Bem consideravelmente, até que chega, então, né, no 90 graus, no ângulo de 90. E aqui, então, a gente vai ter um probleminha. Que probleminha é esse? É que, no caso, a tangente de 90, né, ela seria seno de 90 sobre o cosseno de 90. Ora, o seno de 90, você lembra, né? O seno é sem sono, é o que está em pezinho. Então, o seno de 90 vai ser o próprio raio unitário. Seno de 90 é 1. Cosseno de 90, pois é, no caso é o consono. É o que está aqui, ó, deitado no chão, com sono. Né? Então, no caso aqui em 90 vai ser 0. E aí o que acontece? 1 sobre 0 não
existe. Não existe essa divisão. Por isso, então, como não existe, né, o seno de 90, o que vai acontecer? A gente vai ter tipo aqui, ó, uma barreira, um muro, né, de contenção, aonde o valor 90 graus, né, o tangente de 90, não vai existir. No caso aí, essa é a chamada reta assíntota. E cada vez o gráfico se aproxima mais dela, só que nunca irá tocar, justamente porque a tangente de 90 não existirá. Mas é só esse? Não! Também, quando você chegar aqui, ó, em 270 graus, você também vai ter esse mesmo problema. Sim, porque no caso, a tangente de 270, o que vai acontecer? É o seno sobre o cosseno. O seno de 270, né, o sem sono que está em pé, nesse caso então vai ser o raio unitário, só que abaixo de zero ele se torna então o quê? Negativo. O cosseno de 270, aqui ó, no eixo dos cossenos, no eixo com sono, está apontando para quem? Para o zero. Ou seja, você teria menos 1 sobre zero. Que assim como 1 sobre zero, ele também não existe. Ok? Então a gente vai ter esses dois pontos aí, né? Onde o gráfico da minha função tangente não toca, né? No caso, então, você vai ter lá em 270 graus também a mesma problemática. Também essa tangente não existindo, ok? Tá? E aí, então, lembrando, né? No primeiro quadrante você vai ter valores de tangente aqui aumentando, né? Positivos. Já quando chega aqui, né, no segundo quadrante, aí você já vai ter uma tangente aí negativa, né, valores negativos para tangente. Por isso que o gráfico está aqui, ó, nessa parte de baixo do eixo X. Essa parte então vai ser negativa, né? No terceiro quadrante, o que acontece? O seno é negativo, cosseno também é negativo, então a tangente menos dividido por menos dá mais. Aí a tangente volta a ter valores positivos aqui, certo? Por isso que aqui, ó, de 180 até 270 também o gráfico vai ser crescente, tá? E aí então, de 270 para 360, aqui no quarto quadrante, né, você vai ter o cosseno positivo, porém o seno negativo, e aí então sinal da tangente também negativo. Por isso que ela vai estar aqui, ó, entre 270 e 360, nessa parte de baixo. Ok, gente amiga? Percebe então que o gráfico da função ele vai ter assim, tipo um repeteco, um carimbo, né? Tem essa parte de baixo, passa pelo zero, essa parte de cima. Essa parte de baixo, zero, zero da função, né? Raiz da função, tá? Essa parte de cima. Aí depois zero da função, raiz, zero. Valor negativo, zero da função, e esse valor aí positivo para a função, tá? Observa que esse padrão, então, aí essa curva, ela se repete, tá certo? Não é crocodilo, mas reptil. Reptil, e aí nesse caso, então, toda vez que um gráfico se repete, a esse período, né? Ou seja, a esse intervalo onde o gráfico começa a se repetir. No caso aqui da função tangente, que período vai ser esse? Não é uma volta inteira 360 graus como o seno e o cosseno. No caso aqui, ó, observa, de 90 veio aqui de baixo até 270 foi aqui para cima. Então fazendo a diferença, né, 270 menos 90, esse período então como sendo aí o que? 180 graus, ou como a gente vê, né, mais comumente, 180 graus é o π radiano, certo? E aí um detalhe interessante, né? Uma observação. Se ele pedir, no caso aí na hora da prova, né? O período